A palavra de hoje é uma palavra confirmando a misericórdia e o amor de Deus por cada um de nós. Salmo 9, versículo 10, a palavra diz que em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandona os que te buscam. Deus não abandona os que amam Ele, os que confiam nele. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando assim, a gente depois que adquire uma certa maturidade de vida, a gente vira pensador sem querer, sabe? Você pensa muito. Eu às vezes estou dirigindo, minha esposa está do meu lado e ela diz assim, amor, eu estou aqui. Amém, meu amor, eu sei que você está aqui e agradeço a Deus por isso, mas é porque a gente fica pensando muito nas coisas da vida, e uma das coisas que eu penso muito é, meu Deus, do que seria desse mundo se o Senhor tivesse abandonado o mundo? Como estaria esse mundo? Porque esse mundo que tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, tem um Deus tão presente em nossas vidas que a gente sente Ele a toda hora, que a gente vê os milagres e maravilhas dEle a toda hora. Ainda esse mundo passa por tudo que passa. Imagine, pastor, se Deus não estivesse aqui. O desamor nesse mundo, meu Deus, como seria a vida das pessoas sem Deus? O poder de Deus, ele é tão grande que nesse ministério de aconselhamento eu posso perceber, minha filha Juliana Brandão, um grande abraço, minha amada. Eu posso perceber que quando eu estou aconselhando as pessoas, às vezes elas estão em meio a desespero, a gente dá um conselho na palavra, faz uma oração, a pessoa se renova. Logo em seguida, a pessoa que está falando com você já não é mais aquela pessoa que estava falando com você, contando as crises, os conflitos, os desafios da vida. Caminhar com Deus é caminhar em meio a tudo que esse mundo tem, mas com uma certeza, você está caminhando com um amigo verdadeiro, um amigo leal, que não lhe trai, não quer tomar o que você tem, porque tudo que você tem é dele, até você é dele, e um amigo que te compreende, um amigo que te entende. Fala a verdade, quantas pessoas se afastaram de nós por não compreender a nossa amizade, por não concordar com a nossa direção, a direção que Deus deu às nossas vidas? Porque às vezes, irmãos, você ama demais as pessoas e essas pessoas estão ouvindo muito a voz do mundo. E quem escuta muitas vozes entra em confusão, mas quem escuta a voz de Deus entra na direção. Olha a diferença. É por isso que eu digo muito aos crentes assim, firme-se em uma igreja santa, que prega a palavra, que vive a palavra, firme nela e prossiga nela. Não fique, vai num canto, vai no outro, busca um, busca outro, correndo atrás de profeta. Não fique, porque você vai entrar em confusão. Se você perceber que aquela igreja que você está, que aquele líder espiritual que você segue, ele é o homem ou a mulher que teme a Deus, que prega a palavra de Deus com honestidade, sabe, que não te explora. Ontem mesmo eu falei com uma irmã muito querida, ela dizendo quanto ela foi explorada por lideranças religiosas. E eu vi um vídeo de uma irmã falando dos abusos da fé. Homens e mulheres que estão no ministério apenas para tomar o que as pessoas têm, que não vê a necessidade, não vê a dor, mas vê o que é que a pessoa possui. Alguns líderes que vê uma pessoa bem vestida e se aproxima dela porque está bem vestida, está bem calçada, tem um carro bom, e na hora dão maior valor àquela pessoa, mas quando ela começa a dizer que está endividada, que vai perder o carro, que o banco vai tomar a casa, eles se afastam. E se não fosse Deus, para essas pessoas recorrerem a Ele e dizer, Deus, eu sei que o Senhor não me abandona. Está aqui, olha, Ele não abandona aqueles que o buscam. Eu quero que você entenda isso, para você ter direção. Muitas vozes, confusão. Uma voz, a voz de Deus, direção. Será que você conseguiria alguém dizer, é por aqui, é por aqui, é por aqui? Você ouvindo milhares de pessoas falando, não, você não ia entender. No meio daquela confusão, você não distinguiria a voz de Deus. Você viu o que foi que Deus fez lá no deserto?
Deus, em alguns momentos, ele bradou, a palavra diz que ele bradou do céu. Quando Abraão foi sacrificar Isaque no Monte Moriá, que ele levantou o cutelo para sangrar o filho, a voz diz que Deus bradou e gritou: Abraão, não faça isso com o menino. Eu só queria saber se tu me amavas ao ponto de sacrificar o que mais tu amas. Olha, diz que quando Agar pegou Ismael, filho de Abraão, deixou lá e se afastou a um tiro de flecha, e estava chorando, porque de onde ela estava ela ainda via o soluçar, o choro do menino de fome e sede. Ela estava chorando, e a palavra diz que Deus bradou do céu dizendo: Agar, ouvi o choro do menino. Eita glória! Por quê? Ele não ouviu o choro da escrava egípcia, não, porque ela não acreditava no Deus de Abraão, mas ouviu o choro do menino porque tinha o sangue de Abraão nas veias. Eu estou falando de comprometimento com Deus. Em ti confia os que te conhecem, Deus. Conheça o teu nome. Porque, Senhor, o Senhor não abandona os que te buscam. Fique na presença de Deus, ouça a voz de Deus, porque tem muita gente dizendo que quem é crente está perdendo a vida. Não, irmãos, está perdendo a vida mundana. Jesus disse: quem perder a sua vida, achá-la-á. Eita glória! Quem perder a sua vida, qual a vida que ele está falando perder? A vida mundana, a vida do pecado, a vida da bebida, a vida das drogas, a vida do sexo promíscuo, a vida do pecado. Quem perder, achá-la-á. Deus está dizendo assim: quem me encontra, encontra vida verdadeiramente. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso viver nesse mundo escutando as vozes do mundo. Outro dia eu vou passando aqui no sinal aqui do bairro Macarrão, para um carro do meu lado, o cara escutando um som alto dentro do carro, irmão, um som tão alto, que eu dentro do carro da igreja, os vidros fechados, eu estava escutando o som dele alto dentro do carro que eu estava. Imagina lá dentro onde ele estava. Qual era o som que ele estava ouvindo? Uma música que diz: hoje tem cabaré, hoje tem cabaré, hoje tem cabaré. Eu falei: misericórdia, Deus. Eu estava ouvindo Nando Azevedo cantando o sacrifício do Calvário. Você entendeu? Ele estava ouvindo a voz do mundo e eu estava ouvindo a voz de Deus. Eu estava adorando a Deus. Há uma diferença muito grande. Olhei no rosto daquele rapaz e vi uma expressão de tristeza, ele num volante triste. Era manhã, talvez ele tivesse vindo de uma farra, chegou em casa, brigou com a esposa e foi embora para beber mais, porque é isso que o diabo faz. A mensagem de hoje é para dizer para você que confie naquele que não te abandona em momento nenhum da tua vida. O nome dele é Jesus Cristo. Aquele que te compreende, aquele que sabe quando você chora e o que você está realmente sentindo no profundo do seu coração. Eu posso ver você chorar, você pode me ver chorar. Ângela é minha filha, eu a criei desde que ela nasceu. Amo ela desde que ela nasceu, mas eu vejo as lágrimas dela. Como pai, eu sinto dó, sinto pena. Meu Deus, minha filha está chorando, mas eu não consigo dimensionar, entrar no coração dela e sentir o que ela está sentindo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele se compadece de íntima compaixão. Ele entra no seu coração, ele sabe o que você está passando, ele sabe o quão está doendo aquela dor, o que aquilo que para outras pessoas não representa nada, mas para você representa muito. Porque às vezes as pessoas nos ferem com palavras, elas dizem uma coisa que para elas não foi nada, mas para nós está causando um efeito devastador dentro da gente. Você já viu aquele sorriso do disfarce? Eu sei que você já fez isso, porque já aconteceu comigo de uma pessoa falar uma coisa que me feriu e eu ainda olhar para ela e esboçar um sorriso sem graça. Aquele sorriso sem graça para ela não vai transmitir nada, porque ela vai achar que eu ouvi aquilo e não aconteceu nada, mas na verdade me magoou. Um filho ingrato, uma filha ingrata, uma nora, um genro, um irmão em Cristo, um pastor
que às vezes diz alguma coisa para você que você fica magoado. Ele não percebe, mas ele entrou dentro do seu coração com uma lança e furou seu coração. Mas quem estava lá? O Espírito Santo, que é sensível, que sentiu e que te consola e que te compreende e que diz: não pare, marche, continue caminhando. A mensagem hoje é: confia em Deus, porque Ele nunca te abandona. Todos podem virar as costas, todos podem ir embora, todos podem ter amizade com você pelo que você tem, pelo que possui, pelo cargo que você ocupa, sabe? Mas você tem um Deus que não olha para nada disso a não ser para o que você vive. E o desejo dele é te salvar e te dar vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância. Como eu definiria junto com todos vocês Deus agora? Eu definiria como a expressão máxima do amor de Deus é Jesus Cristo. E Ele é o meu melhor amigo. É aquele que sempre está do meu lado em todos os momentos. Eu tenho 62 anos e ao longo desses anos muitos me abandonaram. Até meu pai me abandonou. Meu pai terreno me abandonou quando eu era muito criança. Eu comecei os abandonos da vida quando eu era muito criança. Mas tudo isso me fortaleceu. Hoje, quando alguém sai da minha vida, eu posso até sentir, mas não sofro. Eu quero que você entenda que Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo: quem te abandonou, quem fala de você, quem te critica, é porque não te conhece, mas quem te conhece sou eu. Você está ouvindo Jesus dizendo: quem te conhece sou eu. Quem sabe o que você sofre, o que você sente, sou eu. Deus está dizendo: eu sou aquele que nunca me distancio de você, estou sempre aqui. Aleluia. Cada abandono, cada decepção, cada momento de solidão, cada momento de dor, cada momento de desespero, tudo isso serve para afirmar o nosso caráter, aumentar a nossa fé e nos dar a absoluta certeza da presença de um Deus que não nos abandona. Recebeu? Pois receba mais da pastora Ângela. Fala, pastora. Da parte de Deus para você nesse dia. Como é bom ouvir Jesus, né, irmãos? Em ti confiarão aqueles que conhecem o teu nome. Aleluia. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu fiz uma oração e eu estava dizendo ao Senhor assim: Deus, se eu estou entregando ao Senhor, eu não tenho com que me preocupar. Porque o Senhor é meu amigo, porque tu és o meu Salvador, tu és o meu Pai, tu és o que me ama, tu és tudo para mim. Então meu coração descansa. Por quê? Porque o que eu posso esperar de Deus, irmãos? O melhor. De quem só quer o meu bem. Está nas tuas mãos, Senhor. E se eu estou buscando o Senhor e esperando no Senhor, é porque eu confio em ti e eu sei que o Senhor não deixa sem resposta aquele que busca o Senhor e que te ama e que te teme. Eu queria só deixar aqui, abrindo parênteses, para um testemunho. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu estou te buscando, e aí? E aí que você tem resposta de Deus? Você já ouviu falar alguém que busca o Senhor e não encontra nele refúgio? E não encontra nele abrigo seguro? E não tem dele refrigério? Quando o rei Ezequias recebe as cartas de ameaça de Senaqueribe, ele faz o que? Ele entrega ao Senhor. Ele buscou o Senhor. E o que o Senhor fez? Chegou dando vitória. Aleluia. Quando você busca a Deus, você está dizendo: Senhor, eu confio em ti. Está aqui minha vida, está aqui a minha situação, está aqui os meus projetos, está aqui os levantes sobre a minha vida. Eu entrego tudo ao Senhor. Eu busco o Senhor, porque o Senhor é tudo para mim. E eu fico pensando assim, sabe, pastor, que amor que realmente não tem como a gente explicar. Se a Bíblia diz que é um amor que foge à compreensão, ao entendimento, é porque
É um amor incalculável, tremendo demais da parte de Deus para conosco. Esses dias eu estava num culto, saí de casa lembrando de uma irmã. E o Senhor me falava algo para dizer àquela irmã. Cheguei no culto, estava ali louvando a Deus, passou um tempo. Eu olho para a pastora que está do meu lado e digo: pastora, a senhora viu fulana aqui no culto? Ela disse: não, eu acho que ela não veio hoje. Aí eu fiquei: ela sempre está no culto. Aí tudo bem, passou um tempo, eu desci, procurei ela na igreja, ela realmente não estava. Cheguei em casa depois do culto, lembrando da irmã. Presta atenção, irmãos. Ok, mas não liguei para a irmã. Quando foi no outro dia, antes de entrar no culto lá, o Senhor disse: liga para ela. Eu liguei para ela, entreguei aquilo que o Senhor mandava falar. E a irmã, claro, deu glória a Deus, era a resposta de Deus para a vida dela. E 2 dias depois ela foi me contar o que tinha acontecido, pastor. E eu fiquei: Deus, como o Senhor ama a gente de um jeito, que o Senhor move do jeito que o Senhor quiser para dizer: olha, filho, filha, você estava me buscando, eu não ia deixar você sem resposta. Enquanto o Senhor me inquietava a respeito daquela irmã, ela estava fazendo uma oração, pastor. Ela me disse: pastor, eu fiz uma oração dizendo: Deus, ela disse, eu saí de um lugar chorando, preocupada, desesperada. Deus sabe, eu fiz uma oração dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor pode todas essas coisas, mas o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu estou aflita, eu te peço, fala comigo. Me diz alguma coisa a respeito dessa situação. Isso à noite. Quando foi no outro dia de manhã, ela disse, eu chorando mais uma vez: Jesus, você não vai falar comigo? Eu preciso que o Senhor me diga alguma coisa. Olha ela buscando a Deus e dizendo: eu confio em Ti, eu preciso. Deus desampara aqueles que buscam a Ele? Não. De jeito nenhum. Ela disse: só deu tempo de eu terminar a minha oração e sentar no meu local de trabalho. Você ligou, pastor. E Deus me deu a resposta que eu precisava. O que eu quero dizer com isso? Que Deus vê suas lágrimas, Deus sabe o que você está falando, Deus sabe o que você está pensando, Deus sabe o que você está sentindo, Deus sabe exatamente o que você está pedindo. Ele é teu amigo, Ele não está indiferente à sua dor. O pastor já ministrou aqui e nós sabemos que é isso. Deus não abandona os seus, Ele se preocupa com a gente, Ele olha para a gente. Mas esse se preocupar de Deus conosco não é Deus olhando dizendo: o que eu vou fazer para ajudar meus filhos? Ele se preocupa no sentido de se compadecer, de sentir o que nós estamos sentindo, de saber do que nós estamos passando. E eu fiquei tão maravilhada. Eu olhava para aquela irmã enquanto ela testemunhava isso, pastor, eu pensava assim: Jesus te ama demais. Jesus te ama demais. Porque Deus mover dessa forma para dizer: filha, eu sabia que você estava me pedindo, eu sabia porque que você estava chorando, e eu não ia deixar você desamparada nessa situação. E Deus chegou mesmo. Chegou movendo, chegou mudando o cenário, chegou com milagre. Aleluia. É testemunho de crente. Eu quero te dizer em nome de Jesus nesta hora: você está buscando, esperando, confiando. É nesse que é grande, que é quem nos fez, que é quem cuida da gente. Eu fico pensando: Deus, se nós nos entregássemos mais, descansando no Senhor a respeito de tudo na nossa caminhada. E como Ele é bom, porque Ele conhece a nossa fragilidade. Ele sabe disso. O Senhor está falando com você hoje: filho, filha, eu sei do que você está passando. Para aqueles filhos que estão dizendo: Senhor, você não está me visto chorar? E Ele te responde: quem você acha que colhe cada lágrima que desce no seu rosto? Quem você acha que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Eita Deus, Você já parou, pastor, para contar? O que tem e o que cai? É impossível. E a gente nem se preocupa com isso, pastor. A gente vai lá, toma banho, os cabelinhos, pega o bolinho, enrola e joga fora e pronto. Deus sabe. Ele está dizendo: eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o teu Senhor, aleluia. O que Deus está dizendo é: eu não deixei você, eu não te desamparei. Eu acho linda a promessa do Senhor, quando Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesse dia que você está angustiado, nesse dia que você está vivendo essa aflição, nesse dia que você está se sentindo fraco, nesse dia que você está
sentindo porque realmente você foi rejeitado, nesse dia que você está chorando porque te decepcionaram demais, nesse dia que você está sozinho aí nesse quarto, acredite, é o melhor momento para você entender que este Deus não te deixa. Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele não te abandona por nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é bom, Jesus, ter a tua presença. Quão maravilhoso é saber que o Senhor, o nosso Deus, o dono do universo, está conosco em todos os momentos. Receba aí em nome de Jesus agora esse refrigério que você está precisando. Receba aí em nome de Jesus. Ei, Jesus está tirando o fardo de crente nesta hora. Aleluia, irmão, por que você está dizendo? Porque Ele está ordenando. E quando Ele ordena, é porque Ele sabe o que tem filho pedindo. Jesus fala comigo dessa forma. Ele está dizendo, eu falo porque eu te respondo. É para você saber que no meio de tantos, olha, tem quantas pessoas assistindo nesse momento. Daqui a pouco tem mais de 2.000 pessoas só aqui no YouTube. E o Senhor está dizendo, eu estou falando dessa forma porque você diz, se é comigo, fala assim, Senhor. E Deus fala, porque Ele ama demais. Ele ama demais, você está buscando Ele, você está confiando nele. Aleluia. Tem refrigério para você. Aleluia. Tem descanso para você. E só há um lugar para isso. É no Senhor, é no Senhor. Filhos que estão com peito, sentindo como se fosse aquela dor do coração, e o Senhor está dizendo, é tanta angústia que parece que o peito vai explodir, está chegando na garganta, é você segurando o choro, e o Senhor está dizendo, chora, filho, chora, filha, pode chorar, porque eu estou colhendo as suas lágrimas, pode chorar, porque eu estou te abraçando, eu estou te consolando, e você vai ficar leve neste dia, porque estou eu levando os fardos pesados demais, que não são para você carregar. Neste choro, nestas lágrimas que estão descendo, é você sorrindo e dizendo, obrigado, Jesus. Eu precisava disso, Senhor. Realmente eu não posso, Deus. Você está chorando e está entregando a Deus. Você está lançando sobre Ele as tuas ansiedades, as tuas preocupações, os teus cuidados. É errado, não é certo. É o que diz na palavra em 1 Pedro 5,7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele que tem cuidado de você. É Ele que tem te levantado. É Ele que tem te sustentado. É Ele que tem olhado para você. É Ele que tem mandado a providência. É Ele que tem te feito esperar com paciência, ainda que parecendo que você não está esperando, mas até agora você está aí porque Ele tem dito, espera, só mais um pouquinho, filha, só mais um pouquinho. É Ele quem tem olhado pelos seus, é Ele quem tem guardado os seus, é Ele que por amor a você que chora, que ora, que busca, que diz que confia nele, ainda que sofrendo, ainda que doendo, é Ele que tem guardado os teus. Receba em nome de Jesus, que coisa boa é quando Jesus diz, eu estou com você. Eu sou contigo. Não temas. Eu sou contigo. Seja abençoado por Deus em Cristo Jesus. Hoje pela manhã eu amanheci pensando em Natanael. Natanael foi discípulo de Jesus. Natanael, ele estava muito desiludido, porque Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então as esperanças dele tinham se esvaído. E Filipe chegou para ele e disse, eu encontrei Jesus, aquele de quem a palavra de Deus falou, de quem Moisés falou. Ele vem de Belém. E Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Belém, de Nazaré? Porque eram cidades não valorizadas. E Filipe disse, venha e veja. E Natanael veio ver. E quando ele chegou, Jesus disse, eis aí, um verdadeiro israelita, de quem não há dolo. Estava dizendo, ele não tem defeito nenhum. E Natanael naquela hora olhou para Jesus e pensou que era alguém que estava elogiando ele de graça. E ele disse, de onde o Senhor me conhece? E Jesus disse, antes que Filipe falasse com você,
eu já tinha te visto debaixo da figueira. E Natanael se emocionou, chorou e disse: vejo que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Natanael tinha a mesma idade que Jesus. Quando Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos de idade, a mãe de Natanael escondeu ele debaixo da figueira. Os soldados entraram em sua casa, no seu quintal, mas não viram ele, porque Jesus tinha escondido ele debaixo da figueira. Essa era uma história que só ele e sua mãe sabiam, porque ninguém sabia, porque se ele contasse seria morto, porque eles estavam querendo matar o Cristo, o enviado de Deus. Então ele guardou esse segredo por toda a vida com a sua mãe: filho, nunca conte para ninguém, porque os filhos de Herodes ainda governam. Se eles descobrirem que você é uma daquelas crianças, mandam te matar. E eu, pensando em Natanael, comecei a recordar parte da minha vida. É muito bom a gente lembrar a vida, especialmente quando você sabe da presença de Deus na sua vida. Eu tinha 5 anos de idade e meu pai tinha uma relojoaria muito boa. Vendia relógios, joias, vários relojoeiros trabalhando para ele. Era ali quase de frente a Mr. Capas. E eu tinha 5 anos. E eu não sabia o processo que meu pai e minha mãe estavam vivendo, que meu pai tinha arranjado uma outra mulher e estava planejando fugir com ela. E eu fui numa loja que é ali onde é a papelaria, mesmo naquele lugar onde é a papelaria da Dorinha Bulamarque. E vi um carrinho de bombeiro lá, coisa mais linda. Era um carrinho assim, mais ou menos. Mas para aquela época era um carro muito evoluído, porque os carrinhos naquela época era tudo feio, a indústria não tinha essa perfeição de hoje. E esse era um carrinho muito lindo, abria as portinhas, sabe? E eu vi aquele carrinho e perguntei quanto que era, corri na relojoaria: papai, tem um carrinho de bombeiro ali na loja, papai, compre para mim, meu aniversário está chegando, compre para mim. Ele está, depois eu vou lá ver. E depois ele me disse que tinha ido, e até hoje eu não sei se ele foi, porque quando eu reencontrei meu pai depois disso, ele estava tão fragilizado, tão arrebentado, que eu não tive coragem de falar, que aquilo foi um trauma muito grande na minha vida. E eu ficava todo dia, eu estudava pela manhã, e quando era tarde eu queria ir para a relojoaria só para ir lá olhar o carro. Eu chegava lá, olhava o carro, dizia: ainda está aí, papai, o carro ainda está lá, o senhor tem que comprar logo, senão o pessoal vai que só tem um. Você tem que ir lá comprar, papai. Tá, depois eu vou lá, meu filho, depois eu vou lá. Papai gostava muito de prometer e não cumprir, apesar que era um homem muito correto nas coisas dele, mas eu acho que naquela época ele já estava muito sem dinheiro. E um dia papai abandona a mamãe e vai embora. Eu era criança. Naqueles dias eu via minha mãe chorar e eu chorava também. E o choro era sentindo falta dele, porque todo dia eu preparava água para ele lavar as mãos e os pés, eu dava a toalhinha para ele enxugar e esperava meu carrinho de bombeiro. E agora ele tinha ido embora e não tinha como esconder, porque ele foi embora no dia que mamãe teve a missionária Aparecida Borges. Naquele dia a mamãe estava na sala de parto, a parteira estava lá, eu me lembro ele saindo com as malas e indo embora. E eu fiquei muito triste. Eu falei: pronto. E passado alguns dias, vários dias, a relojoaria dele ficou já muito quebrada, quase sem nada, só tinha meus irmãos Elite e Nonato que trabalhavam nela. Mamãe me levou para a relojoaria e eu saí de lá, fui lá onde estava o carrinho ainda estava lá. E eu olhei e falei para a mamãe: mamãe, vamos olhar o carrinho? Vamos olhar, mamãe, para a senhora comprar? Ela foi lá, olhou, perguntou o preço, ela não podia comprar, não tinha dinheiro. E aquela decepção foi grande quando ela disse: mamãe não tem dinheiro, meu filho. Papai foi embora, deixou a gente sem dinheiro. Eu fiquei triste. E o meu padrinho, que tinha um ponto de táxi e um posto de gasolina ali onde hoje é aquela pracinha pequena ao lado da catedral, foi visitar minha mãe e saber como é que estavam as coisas, e me viu muito triste. Por que você está tão triste? A mamãe disse: não, é por causa de um carrinho ali que o pai tinha prometido dar a ele, o pai foi embora e ele está assim. E ele, sem que eu soubesse, ele levou minha mãe lá e comprou o carro. E um dia eu chego da escola e falei: mamãe, quando eu crescer eu vou trabalhar e vou comprar um carro igual aquele.
Ela disse: não, quando você crescer, você vai trabalhar e vai comprar outra coisa, porque o carro já está aqui, ó. E foi uma emoção, foi tanto choro, tanta alegria. Por que eu estou contando isso? Porque foi um trauma na minha vida. Eu estou contando para dizer que Deus hoje está falando que os teus traumas Ele vai transformar em vitórias para a tua vida. A dor que você sente pelo que você passou, pelos abusos, pelas surras, pelas vezes que você se sentiu ninguém, que foi desvalorizado, que foi desrespeitado, que foi envergonhado, Deus está dizendo que vai juntar tudo isso e vai transformar numa grande vitória na sua vida. Porque Ele é lindo, Ele ama, e Ele é o verdadeiro Pai, aquele que realiza sonhos, aquele que mesmo sem a gente merecer, Ele faz, porque Ele compreende o que está no meu, no seu coração, no coração da pastora Ângela. Ele é Deus, e todos que confiam nele não são abandonados.